prisões, né, que tem a ver com limitações que nós mesmos nos permitimos habitar nesse lugar. Né? São coisas que aprendemos de maneira errada e assimilamos de maneira errada e continuamos a viver dessa forma, e isso tem nos limitado, e a gente precisa aprender e realmente mudar. Então, virar chave, né? Eu costumo dizer, para que a gente possa não mais habitar nessas prisões, né? Nessas limitações. Afinal, Deus nos criou para reinar, e para reinar em vida, né? Para reinar na glória. Lá ele é o rei, né? Mas é para reinar em vida aqui, dominar sobre as coisas, não é sobre as pessoas, dominar sobre a circunstância, né? Então, Deus nos fez dessa forma. Só que nós aceitamos a ideia do mundo, aceitamos que jaz no maligno, e aí então nos tornamos reféns, muitas vezes, dos nossos próprios pensamentos. Então nos tornamos autossabotadores, né? Sabotamos o propósito de Deus, as promessas de Deus para as nossas vidas. Então, quero dar continuidade a isso, né? Então, a nossa proposta é fundamentos errados na mente. Fundamentos errados na mente. Como isso funciona? Eu disse aqui a semana passada, o nosso texto base é esse aqui, Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas se transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é para nós mudarmos a maneira de pensarmos, não pensarmos como o mundo pensa, mas como o Senhor deseja que pensemos. E eu falei sobre alguns fundamentos errados. O que é fundamento? Fundamento é a base, onde você constrói as coisas, é o alicerce de uma casa. Então, se o alicerce de uma casa for sólido e ele estiver num solo sólido, com certeza o que for construído em cima desse alicerce será inabalável, vai durar uma eternidade. Agora, se esse fundamento, se esse alicerce for construído de uma maneira irregular ou num terreno arenoso, ele vai afundar, ele vai quebrar. Então, são fundamentos que nós desenvolvemos na nossa mente, no decorrer da nossa existência, que precisa ser mudado. Por isso que a Bíblia diz, não se conformem, não se amoldem ao padrão desse mundo. E eu disse, o primeiro fundamento errado é uma autoimagem errada. Sabe quando você se vê como uma pessoa fracassada? Só que você não é o seu fracasso, você não é o seu pecado, você não é os erros que você cometeu na sua vida. Por isso que muitas pessoas ainda continuam uma autoimagem errada, e aí não dá certo nos negócios, nos relacionamentos, no ministério, e principalmente no relacionamento, às vezes, com Deus, porque ela já se vê como alguém que não consegue, que é incapaz, que é impotente, que ela é o pecado dela, e não é. Então eu falei sobre isso, de você ter uma autoimagem errada, e citei vários exemplos, não é? E falei também sobre um outro fundamento. Disse também isso aqui que é muito importante, que as imagens produzem pensamentos, e os pensamentos produzem palavras que, por sua vez, geram ações, ou seja, aquilo que você pensa, você fala, e aquilo que você fala, você acaba fazendo. Então, você precisa mudar o seu pensamento, e para mudar o seu pensamento, você precisa mudar as imagens as quais você tem focado. Então, comece a desenhar aquilo que Deus tem como propósito para a sua vida, para a sua casa, para o seu casamento, para os seus negócios, para as suas finanças. Então, eu falei sobre esse fundamento errado na mente. E disse também um segundo fundamento errado sobre lembranças erradas, né? E eu citei alguns textos, entre eles um de Isaías que dizia, não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Então tem muita gente que está preso ao passado, né? E você não é o seu passado,
você é aquilo que Deus diz que você é. Então, se você não ouvir a Deus, não se relacionar com Deus, você não vai conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. E o terceiro fundamento errado é uma confissão errada. Sabe? Aquilo que você fala é aquilo que você produz. Aquilo que você fala é aquilo que você produz. Se você fala coisas ruins, você vai produzir coisas ruins, porque as suas palavras, elas são sementes. São sementes. Se você diz que o seu marido, sua esposa não é legal, não vale nada, é isso que você vai colher. Se você diz que a sua vida, sabe, é limitada, você não consegue, você é impotente, é incapaz, é isso que você vai colher. Por quê? Porque a Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, o verso de número 7, diz assim, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, ele vai colher. Então, suas palavras são sementes. E as palavras são frutos dos nossos pensamentos. E os pensamentos são fruto das nossas imagens. Aquilo que é lançado na nossa mente, entendeu? Então, a gente não pode moldar-se ao padrão do mundo, porque o mundo vai nos trazer imagem que vai nos levar a pensar e a falar coisas ruins, porque o mundo jaz no maligno. Então, o que é que você tem falado? Se você não estiver falando de acordo com a palavra de Deus, a vontade de Deus, você está fazendo uma confissão errada. Porque significa falar o que mesmo que Deus fala. E Deus não está falando que a sua vida é um fracasso, que seu casamento é um fracasso, que seu negócio é um fracasso, que a sua espiritualidade é um fracasso. Não é isso. Deus está dizendo que você tudo pode naquele que te fortalece, Jesus. Então você precisa concordar com a palavra de Deus. E lembrando sempre daquilo que o sábio Salomão já dizia lá no passado, né? Em Provérbios 18, 21, que a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Quer dizer, você pode declarar vida, como você pode declarar morte, sobre a sua própria vida, sobre as suas áreas de influência. Então, o que é que você tem declarado? Porque muitos de nós têm sido assassino de si mesmo, das promessas de Deus, de uma vida saudável, de uma vida abençoada, através da sua boca. Já ouviu aquela expressão que o peixe morre pela boca? Tem muita gente morrendo pela boca. Fala o que não deveria falar. Por que que fala o que não deveria falar? Porque pensa o que não deveria pensar. Mas por que que pensa o que não deveria pensar? Porque está aceitando sugestões, imagens, sabe, na sua mente. Então, imagens produzem pensamentos, pensamentos produzem palavras, palavras produzem colheita, ações. Então, o que você tem, você pode criar. Aliás, o que você não tem, você pode criar através de uma semente. E o que você tem, com certeza, foi uma semente que criou isso. Não é? Minha vida tem sido um caos. Poxa, com certeza você tem declarado esse caos na sua vida há um bom tempo. Né? Meu relacionamento com Deus tem sido distante. Com certeza você tem. Então, é você que está criando com seus pensamentos, palavras que estão gerando colheitas. É isso. Então, mude esse fundamento, sabe? Comece a concordar com aquilo que Deus diz. É o sim e o amém que a gente costuma dizer, né? Então, se você precisa de estratégias, de escapes, de soluções, mude aí as suas sementes, comece a semear, sabe? Estratégia, provisão, sabe? Solução. Como é que você semeia aí? Pega a palavra de Deus. Né? Na minha época de conversão, no início da minha conversão, a gente tinha uma caixinha de promessa. Todos os dias eu pegava uma, duas promessas. E aí começava a declarar aquelas promessas.
E era interessante que a coisa funcionava, porque aquela promessa começava a fazer parte da minha vida, começava a fazer parte do meu vocabulário ativo, ou seja, estava viva na mente. Então, você declarava aquilo, você semeava aquilo, e aí você, por consequência, colhia aquilo, não é verdade? Uma outra coisa, que é o quarto fundamento errado, é uma mente passiva, sabe? Aquela mente que aceita tudo. Como você faz para não ter mais uma mente passiva, para não ser refém, sabe, das setas do diabo? Porque o diabo, a Bíblia diz, o apóstolo Pedro diz que é para a gente ficar esperto, né? Seja sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então o diabo ele não está distante daqui, de mim, de você, ele está ao nosso derredor. Quer dizer, ele está criando imagens, ele está lançando setas na nossa mente com relação ao nosso casamento, com relação à nossa vida financeira, com relação à nossa vida profissional, com relação à nossa vida relacional, com relação ao nosso ministério. Ele está sempre lançando setas, né? Em forma de imagens. Você não já se viu em alguns momentos, né, com aquele sentimento, eu tive um pressentimento, né? Eu tive assim, um sonho, uma visão. Tem umas visões aí que não é uma visão, não é uma imagem de Deus, sabe, para a sua vida. É uma imagem do inferno, sabe? Eu vi o carro, sabe, quebrando, capotando, me arrebentando todo. Cara, isso com certeza não é de Deus. Deus está sempre nos dando livramento, provisão, solução, direção. Essas são as imagens que Deus tem. Agora, como não desenvolver uma mente passiva? Como mudar, né, esse fundamento, né, de ter, em vez de ter uma mente passiva, ter uma mente ativa, proativa? Como fazer isso? O apóstolo Paulo, ele dá uma fita, né? Em Filipenses capítulo 4, verso de número 8, eu não coloquei esse versículo aí, mas diz assim, finalmente, irmãos, está dizendo para mim, está dizendo para você, irmãos, aqueles que são cristãos, aqueles que fazem parte da família de Deus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, então existe o fake. Tudo que for nobre, então existe algo que não é nobre, que é indigno. Tudo que for correto, então existe algo que é incorreto. Tudo que for puro, então existe o imundo. Tudo que for amável, então existe o odiável. Tudo que for de boa fama, então existe as coisas que de má fama. Se houver algo de excelente e digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. Pense nas coisas do alto, sabe? Eleve-se aonde o Senhor está sentado, nos lugares altos. Então, comece a mudar os seus pensamentos, sabe? Comece a tirar aquele pensamento ruim, de pecado, de derrota, de fracasso, e comece a alinhar o seu pensamento com os pensamentos de Deus, com os pensamentos que a palavra de Deus lhe sugestiona, porque você não pode dizer assim, mas eu não sabia, eu não sei como fazer isso. O apóstolo Paulo está dando a dica aqui, ó, Filipenses, capítulo de número 4, o verso de número 8. Tudo, então tudo que é bom, tudo que é correto, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, é isso que você tem que pensar. Embora as coisas ruins sejam aquilo que mais nos seduz, né? É por isso que as pessoas são viciadas, por exemplo, na pornografia, são viciadas, sabe, em assistir coisas que, sabe, seduz, que corrompe. É isso. Mas você precisa mudar, você precisa mudar o canal, você precisa mudar a chave, você precisa mudar o seu pensar. Quando você mudar o seu pensar, você vai mudar o seu linguajar. Quando você mudar o seu linguajar, você vai mudar as suas atitudes. Tudo o que somos é resultado do que pensamos. Eu vou repetir isso, porque se você não está contente com a vida que você está tendo, comece a mudar os seus pensamentos, comece a mudar as fontes que alimentam os seus pensamentos.
porque os seus pensamentos têm levado você a falar coisas, derrota, fracasso, e isso tem levado você a colher isso. Tudo que somos é resultado do que nós pensamos. E você é o único que cria a sua realidade. Ninguém pode pensar por você. Vou dizer mais uma vez isso para você. Você não é fruto do acaso, não é fruto do ambiente, principalmente você que já recebeu luz, né? Antes não, antes você estava no mundo, o mundo jaz no maligno, mas agora você está em Deus, você tem o Espírito de Deus, e você é o único que pode criar a sua realidade. Se você não está contente com ela, mude ela. Como você muda ela? Muda o seu modo de pensar. E porque ninguém vai pensar por você. Ninguém vai pensar por você, nem Deus vai pensar por você. Ele já te deu essa capacidade, esse livre-arbítrio, entendeu? Então, você precisa parar de culpar o mundo, a circunstância, as pessoas, sabe? O seu marido, seu pastor, sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe. Você precisa parar. O problema não é o mundo, o problema é você. É aquilo que você pensa, é aquilo que alimenta os seus pensamentos, é aquilo que você fala. Então, põe o freio na boca. De repente, se você não consegue ainda mudar os seus pensamentos, cala a boca, né? Fecha a boca, porque você está semeando uma semente ruim e você está criando uma realidade ruim para você. E isso, com certeza, afeta as pessoas que estão ao redor de você. Então, você é o único que cria a sua realidade. Então, se você não está contente com ela, mude, sabe, as suas palavras, seus pensamentos, e você com certeza vai criar uma outra realidade. Eu falei na semana passada sobre essa fala desse homem chamado Henry Ford. Ele dizia assim: quer você pense que pode ou quer não pode, você está certo. Eu não consigo. Está certo. Você não consegue mesmo. Eu tudo posso naquele que me fortalece. É isso aí. Você consegue porque o Senhor te fortalece. Então, é isso, querido. Se você não mudar, sabe, a sua forma de pensar, que é a base, sabe, que é fundamento, que é o alicerce de tudo aquilo que você constrói, com certeza você vai construir uma casa espiritual, uma casa relacional, uma casa financeira que vai ruir. É só uma questão de tempo. Ou então vai viver, sabe, sempre remendando, sabe, sempre de altos e baixos. Por quê? Porque você não muda a sua maneira de pensar. E voltando àquilo que é o versículo base, Romanos capítulo 12, verso 2, diz: não se amoldem ao padrão desse mundo. Quer dizer, muda. Comece a se moldar com o padrão dos céus. Então, tudo que somos é resultado do que nós pensamos. Quando você muda o seu modo de pensar, você muda as suas crenças. Quando você muda as suas crenças, você muda as suas expectativas. Você começa a esperar coisas boas. Quando você muda as suas expectativas, você muda as suas atitudes. Você começa a se tornar uma pessoa mais grata. Quando você muda as suas atitudes, você muda o seu comportamento. As pessoas vão observar que, puxa, você está agindo de maneira diferente. Não é você estar falando de maneira diferente, você está agindo já de maneira diferente. E quando você muda o seu comportamento, você muda o seu desempenho. Quer dizer, você muda a sua maneira de se relacionar com as coisas, com as pessoas, com Deus. E quando você muda o seu desempenho, você muda a sua vida. Então mude o seu modo de pensar e mude a sua vida. Eu quero orar por você. Nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor nos ajuda, nos ensina, nos instrui. O Senhor não nos deixa largado. O Senhor não veio nos buscar e nos achou e nos deixou aqui largado nas mãos do acaso, presas, reféns do diabo. Mas o Senhor tem nos dado luz, o Senhor tem nos dado discernimento. Então, Espírito Santo, só o Senhor pode inculcar essas verdades que libertam, que quebram cadeias na vida de cada um de nós, na mente de cada um de nós. Ajude-nos realmente a mudarmos a nossa maneira de pensar, a pensarmos
com a sua mente, porque a tua palavra diz que nós temos a mente de Cristo, que nós temos que pensar nas coisas do alto. Então, nos ajude, Senhor, nos ajude a alinhar os nossos pensamentos com os seus pensamentos. Então, nos dê sonhos, nos dê visões, nos dê imagem de vitória, de conquista, de crescimento, de bênção, de influência sobre as situações e circunstâncias. Então, seja com cada um desses irmãos internautas. A tua palavra diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. Meu Deus, que a sua palavra revelada venha trazer essa luz, esse conhecimento a cada um dos teus filhos, para que na luz eles possam andar, para que na luz eles possam viver, para que na luz eles possam profetizar coisas boas, coisas grandes que o Senhor tem para nos dar e revelar. Pai, eu abençoo a cada um dos teus filhos com essa determinação de mudar a sua forma de pensar, para que eles comecem a pensar nas coisas do alto, nas coisas que o Senhor tem para cada um deles. Pai, no nome de Jesus eu oro, no nome de Jesus eu agradeço. Amém, amém e graças a Deus. Deus abençoe grandemente a sua vida, querido irmão e irmã. Lembrando sempre que fundamentos errados na mente vai levar você a construir aí uma casa na areia, né? Ou ela vai cair, ou você vai ficar de altos e baixos, tá bom?